Tem uma outra informação. A pesquisa eleitoral divulgada pela Genial Quest, um novo levantamento, divulgado no dia de hoje, mostra um crescimento de Tarcísio de Freitas na disputa presidencial. Em um eventual segundo turno, a diferença entre ele e Lula caiu 7 pontos percentuais em apenas um mês. O governador de São Paulo não confirma se vai disputar o Planalto no ano que vem, mas foi tratado como presidenciável durante evento com o mercado financeiro nesta quarta. No entanto, ele tem intensificado a agenda política com grupos que podem apoiá-lo no projeto. E chegou a citar que, para a eleição de 2026, ele vai buscar mobilizar um time que pense e seja apaixonado pelo Brasil. Começar essa com o Roberto Mota, uma resposta e tanto, né, Mota? Ele vai formatar uma equipe que seja apaixonada pelo Brasil. Bom, isso serve para o estado de São Paulo ou para o país inteiro, né? Serve, Caniato. Hoje, um grande jornal aí de São Paulo publicou um artigo. Esse artigo elogiava o governo do estado e a prefeitura de São Paulo pelo trabalho conjunto no fim da Cracolândia. O jornal reconhece, com as palavras dele, lógico, que a Cracolândia era uma sucursal do inferno e que o fim da Cracolândia, prestem atenção nisso, um grande jornal de São Paulo reconheceu que o fim da Cracolândia só foi possível porque o trabalho incluiu repressão policial ao tráfico de drogas. Imagine você, um jornal que, como tantos outros, foi muito crítico de várias das ações do governo de São Paulo. Nunca se reprimiu tanto crime em São Paulo quanto no governo de Tarcísio de Freitas. Então, o reconhecimento desse veículo de mídia que tantas críticas fez no passado é uma vitória, eu chego a dizer, histórica do governador. Você, Beraldo, a cada dia uma novidade, um indicativo, uma pesquisa que nos fazem acreditar que Tarcísio possivelmente esteja na urna eletrônica para disputar a presidência da República, ou não? Ou não, Caniato, ou não. Olha, eu acho que, apesar da especulação desses últimos dias, houve ali uma sequência de eventos que, obviamente, faz a gente acreditar que tenha uma conversa mais intensa em torno do nome de Tarcísio de Freitas, a conversa dele com Flávio Bolsonaro, depois, na sequência dessa conversa, um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o Supremo Tribunal Federal autorize, né, autorizasse um encontro pessoal urgente entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E você vê, sobretudo, a Faria Lima, né, que tem o tal do Tarcísio Trade. Eles estão ali fazendo as suas apostas de que o candidato será Tarcísio e que o Brasil vai bombar de novo, né? Sempre essas empresas aí do setor financeiro vendendo esses sonhos, essas esperanças, para que o sol brilhe com mais força na Faria Lima. Agora, a realidade, ela é muito mais complexa do que isso, né? A gente vê as críticas feitas pelo próprio Eduardo Bolsonaro em relação a Tarcísio, dão conta de que a gestão Tarcísio não é uma gestão Bolsonaro, né? Não é uma gestão que conta com o apoio de bolsonaristas de primeira hora, né? Quando o governador fala em formar um time de apaixonados pelo Brasil, eu fico admirado dele identificar com tanta grandeza e facilidade a paixão do Gilberto Kassab pelo Brasil. E ele ama tanto o Brasil que ele está no governo Tarcísio e no governo Lula. Você vê que o amor dele é muito amplo, é muito dinâmico, não é? A gente olha para a Fundação Padre Anchieta, vê a quantidade de pessoas ligadas à esquerda que continuam lá mesmo já no terceiro ano de mandato Tarcísio de Freitas. E aí é muito amor pela direita, pela esquerda. Então são todos muito apaixonados pelo Brasil. E aí, no meio dessas paixões, a gente se dá conta de que o Brasil não precisa de paixões. O Brasil não precisa de amores. O Brasil precisa de coragem. O Brasil precisa de um projeto. O Brasil precisa de alguém que vai colocar o dedo na ferida, que vai tratar de forma objetiva, direta, transparente e franca dos problemas que afligem a sociedade brasileira. O
secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, é o grande responsável por boa parte das conquistas do governo Tarcísio de Freitas, e fez com coragem, porque Derrite não se acovarda diante de notícias negativas. Derrite não está fazendo conta de popularidade. Derrite age para fazer o trabalho que ele sabe que tem que fazer para cumprir o papel que ele aceitou desempenhar. E a gente que fica aí, ao primeiro sinal de notícia negativa, já fica preocupado, já tira o pé. Isso não pode acontecer com alguém que vai liderar o Brasil num processo de transformação do país, porque é isso que o Brasil precisa. Beraldo mencionou há pouco Eduardo Bolsonaro. Tem uma informação importante para você que nos acompanha. Daqui a pouco, Eduardo Bolsonaro entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Daqui a pouquinho. Dávila, o que é preciso trazer e considerar sobre essa pesquisa que aponta a diminuição na diferença entre Tarcísio e Lula na avaliação para a disputa na presidência em 26? Por que esse crescimento? Que a gente precisa considerar, pontuar? Esse crescimento certamente se deu por causa do episódio de segurança pública. Não só a atuação no Rio de Janeiro e a reação do presidente Lula, mas o que antecedeu a ação no Rio de Janeiro, o presidente Lula, numa conferência internacional, dizendo que traficante é vítima de usuário. É um tamanho absurdo. E dias depois aconteceu a operação no Rio de Janeiro, onde morreram 117 traficantes criminosos facciosos de altíssima periculosidade para o Brasil. Então tá ali, então assim, é um presidente dissociado do maior problema que aflige os brasileiros, que justamente é a questão da segurança pública. Então, toda vez que tem esse período de dissonância entre o que a realidade é e a atitude e o discurso do presidente da República, evidentemente sempre visando o aplauso da sua militância de esquerda, ele cai nas pesquisas. Então, essa vai ser a gangorra ou a montanha-russa neste ano e no próximo ano eleitoral. E é óbvio que aí Tarcísio de Freitas começou a subir novamente nas pesquisas, porque ele está muito identificado com a pauta de segurança pública, com a redução de furtos e roubos aqui em São Paulo e principalmente com o combate ao crime organizado. E como bem lembrou o Mota, acabou com essa chaga da cidade de São Paulo, que era a Cracolândia. Foi realmente uma atitude de política pública exemplar, envolvendo uso da força, envolvendo política de internação dessas pessoas, acolhimento. Então tinha política social e política de segurança pública. Então, Tarcísio cresce. Agora, o grande problema, Caniato, é Tarcísio de Freitas vai ter estômago para renunciar ao governo em abril, ficar neste limbo político até fim de julho, quando serão as convenções partidárias, ou ele precisará decidir se continuará no governo de São Paulo e disputar a reeleição. Esta é uma questão muito difícil para Tarcísio de Freitas, mas vamos esperar ver qual será a sua escolha. Qualquer uma dessas escolhas, como o Beraldo disse, exige coragem. E coragem, como disse o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é a maior das virtudes, porque todas as outras dependem dela. Agora, Beraldo, a pauta da segurança pública ganhou importância depois da operação no Rio de Janeiro. Agora, políticos que sempre atuaram contra o crime largam na frente, né? Quando a gente olha para a disputa em 26. Um minutinho. Não, sem dúvida alguma, esse já é o grande tema do país e será o grande tema das eleições do ano que vem, junto com a questão econômica, né, que sempre domina. Mas esses políticos que vêm, né, de um discurso de segurança pública, eu acho que também vai se separar o joio do trigo, Caniato. Tem muitos deles que ficam aí só na lacração, só no videozinho da internet, na rotina fácil de conquistar seguidores e likes, mas na hora H, na hora de trabalhar duro para mudar alguma coisa... Caiu Cristiano Beraldo, daqui a pouco ele volta com a gente. Inclusive, quero chamar a atenção da nossa audiência, daqui a pouco entrevista com o Eduardo Bolsonaro, mas também gostaria que você participasse da nossa enquete do dia. A enquete já está publicada no nosso portal de notícias e diz respeito à atuação de Guilherme Derrite. Você acha que
as mudanças de texto, as críticas que foram feitas por parlamentares da base governista, a insatisfação também da oposição. Você acha que isso acabou desgastando Guilherme Derrit? Se você puder, entre em jovempan.com.br, manifeste a sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre essa situação específica que acontece com Guilherme Derrit, deputado federal, secretário licenciado. Seguiremos monitorando essa situação. Agora me despeço de parte da rede que ficará com a sua programação local. Bom, você que continua aqui com a gente tem um recado muito importante. Daqui a pouco, depois do break comercial, entrevista exclusiva com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos trazer todas as informações sobre eleições, a atuação dele nos Estados Unidos, enfim. Vamos perguntar tudo para Eduardo Bolsonaro depois do break comercial. É bem rápido. Até já.